Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aulinha. Tô deixando mais um conteúdo gravado a partir de hoje no meu canal. Hoje a gente vai trabalhar com um dos temas mais interessantes dentro da química orgânica. Faz tempo que eu não gravo orgânica, hein? Tem uns vídeos antigos aí, né? Agora vamos começar só com vídeo novo, com vídeo em alta definição para vocês. O tema de hoje que a gente vai trabalhar é isomeria. Vamos lá? Pessoal, tô deixando todo o conteúdo de química gravado, então não esquece, antes de ir embora, de se inscrever no canal, dar o joinha aí, dar seu like, ok? E tocar o sininho de notificações para receber. A ideia é lançar agora em 2021 vídeo novo todo dia, tá? Então você tá conhecendo o canal agora, então compartilha, curte aí que tá muito legal, viu? O retorno tá muito positivo. A ideia era começar a gravar vídeo só para os meus alunos, mas aí, né, deu start daí de vencer diríamos até que a timidez de passar os vídeos para frente, ok? Então vamos ajudar quem está aí precisando estudar, ainda mais nesse ano. Eu estou gravando agora para vocês em julho de 2021, então teve a pandemia, certo? Então muita gente ficou fora da escola, muita gente ficou sem estudar. Eu sei que química é uma das matérias mais difíceis que tem no ensino médio, muita gente tem dificuldade, então não esquece de compartilhar, curtir o canal, que pode ter muita gente aí que está precisando desse apoio, certo? Vamos lá? Isomeria é o estudo de substâncias químicas diferentes que partem de uma mesma fórmula molecular. Tem uma mesma fórmula molecular e tem estruturas diferentes. Como assim? Dá aqui um belíssimo exemplo, um exemplo de todo livro de química vai passar por esse exemplo, que vai dar o C2H6O. C2H6O. Então, dentro da química orgânica, o estudo de isomeria é exatamente esse. Ó. Com essa mesma fórmula molecular, eu tenho duas substâncias. Existem naturalmente duas substâncias. Uma delas conhecidíssima, o etanol, uma das principais substâncias da química orgânica. Diria que o principal álcool, né, da função álcool da química orgânica. Está aqui, ó, 2 carbonos, 3 hidrogênios e 1 oxigênio, C2H6O. E eu tenho o metoximetano, que é um éter, é outra função, outra substância. Presta atenção, não tem nada a ver uma com a outra, tá? Etanol e esse éter aqui, ó, o metoximetano, ou éter dimetílico, não dimetílico, isso mesmo, met, ó. Então metil e metil fica éter dimetílico. Eles não têm nada a ver, não tem mesmo ponto de fusão, ebulição, nada, tudo diferente, ó. Ponto de fusão, ebulição, densidade, solubilidade em água, nada. Um é polar, um é anfifílico, mistura um pouco com água, esse não mistura nada com água. Gente, são duas substâncias completamente diferentes a partir da mesma fórmula molecular. Fórmula molecular, essa aqui, que mostra a proporção em números de mols, tá? De cada elemento, certo? Então, esse é o estudo. Para eu entender isomeria, a gente precisa entender também a divisão da isomeria. Né? A gente vai dividir em duas partes, duas formas de visualizar a isomeria. A primeira delas a gente vai chamar de plana. Tá? Então, na sequência da aula, eu darei agora a isomeria plana. Isomeria plana, na aula de hoje, é isomeria de cadeia, de posição, de função, compensação, também chamada de metameria, e essa última, tautomeria. Preste atenção. Por que plana? Porque é possível verificar a que tipo de isômero pertence só olhando a estrutura plana do composto. Como assim, professor, estrutura plana? Assim, você vê a fórmula estrutural plana, desenhada num quadro em 2D, em duas dimensões. Você consegue verificar quais são as diferenças, ó, mesmo tendo a mesma fórmula molecular, observando apenas a estrutura. Você monta a fórmula estrutural e já consegue distinguir, diferenciar o tipo de isomeria. Certo? Tudo bem? Agora, a espacial, a gente tem que pensar num composto já de forma tridimensional, em 3D. Eu tenho que pensar em profundidade. Eu tenho que pensar um composto no espaço de forma tridimensional. Sacou essa? Então, na espacial eu tenho a geométrica, conhecida como cis-trans, e tenho a ótica, que é aquela que tem o carbono quiral. Ok? Então, plana, todos esses tipos, plana de cadeia, de posição, de função, de compensação e tautomeria. Espacial, que eu vou gravar uma outra aula, aí a gente fala da geométrica e da ótica separadamente, tudo bem? Então acompanha aí comigo. Agora vamos para a isomeria plana. Vamos lá. Vem comigo então, isomeria plana de cadeia. Presta atenção, isomeria plana é aquela que eu consigo enxergar apenas pela fórmula estrutural do composto. Basta fazer a fórmula estrutural e notar o que são diferentes, o que tem de diferença, né? As diferenças entre as duas cadeias formadas, tudo bem?
Então, ó, isomeria plana é aquela que eu observo em 2D apenas utilizando a fórmula estrutural. Não tenho que ter, eu não tenho nenhum esforço visual de 3 dimensões nem nada no composto. Então, na minha humilde opinião, é simples. Ó, acompanha comigo. De cadeia, eu já estou explicando, o nome da isomeria plana de cadeia já indica que o que será diferente de um composto para o outro é a cadeia, é a classificação da cadeia. Então, só anotando aqui que são substâncias diferentes, óbvio, né? Porque são isômeros, então substâncias diferentes, têm a mesma função. Então, se um for álcool, outro também é álcool, se um for éter, também é éter. Então, a função se mantém. No entanto, a cadeia pode variar entre normal e ramificada, aberta e fechada. Eu dei 2 exemplos aqui, ó. 2 exemplos, um exemplo de normal ramificado, um exemplo de aberto e fechado. Acompanha comigo. Perceba, do lado esquerdo temos o C4H10, C4H10, na forma de butano. Então, ó, esse é butano, but, 4 carbonos, an, de ligação simples, O de hidrocarboneto. Tudo fechadinho, entendeu? Essa, beleza? Tá aqui, ó, C4H10. Vou até colocar, ó, colocar entre os dois aqui, ó, aqui, vou escrever. Opa, caiu minha caneta aqui, de azul, ó. C4H10. Tá aqui, ó, é a fórmula do composto, tá? Veja do outro lado. Do outro lado nós temos uma cadeia ramificada. Aqui é a cadeia normal, aqui é a cadeia ramificada. Butano não tem ramificação. Agora aqui, qual é o nome do composto? Metilpropano, né? Propano porque a cadeia principal tem 3, met, et, prop, e aqui um metil. Então metilpropano, ó, veja. Metilpropano. Entendeu? Outra substância, outro composto, totalmente diferente do primeiro, do butano, porque tem ramificação. São diferentes em funções físicas, propriedades físicas, né? Propriedades físicas são diferentes. Então, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, tudo diferente, tá? Mas eles partem da mesma fórmula molecular. Entendeu essa? Uma normal, outra ramificada, isomeria de cadeia. É isso. Simples assim, tá? Agora aqui do lado, ó, aberta e fechada. Do lado esquerdo nós temos o propeno, tem dupla ligação aqui, tá vendo? Ó? Então prop, ligação dupla em hidrocarboneto O, prop em O, propeno. Beleza. E ali a gente tem um ciclopropano. Ótimo. E os dois têm a mesma fórmula, C3H6. Veja, só dá para fazer um isômero plano de cadeia, de uma cadeia aberta para uma cadeia fechada, se houver insaturação, dupla ou tripla, tá? Se tiver dupla, dá para fechar, certo? E manter a mesma quantidade de hidrogênios. Então esse é o pequeno, grande detalhe dessa isomeria, tá? Os dois aqui, ó, mantendo o padrão que eu usei ali, vou abrir aqui, ó, C3H6. Essa é a fórmula dos dois. E são compostos completamente diferentes, entendeu? Ah, sacou aqui, né? Algumas coisas vão ser meio que uma regra para a gente em isomeria do tipo plana. Primeira regra, nomes são sempre diferentes. Então, já é uma forma de identificar. Lá na isomeria espacial, aí a gente vai ver que os nomes são iguais. Mas aqui os nomes são diferentes. Veja, ó, certo? Propeno e ciclopropano. Não tem nada a ver um nome com o outro. Tá? As classificações diferentes, então aberta e fechada, classificação diferente, normal ramificada, classificação diferente. Isso vai acontecer sempre nesse tipo de isomeria e propriedades diferentes. Tá? Para todos os isômeros planos, os nomes serão diferentes e as propriedades diferentes. Da isomeria agora de cadeia, a classificação é sempre diferente, mantendo a função. Hidrocarboneto, hidrocarboneto, aqui também hidrocarboneto, hidrocarboneto, certo? Não, mas acontece só entre hidrocarbonetos? Não, podia ser um álcool, mas aqui também deveria ser um álcool. Só que mudaria aqui, uma normal, outra ramificada, entendeu? Tem que manter a função, tá? Acompanhou essa? Vou dar licença para você tirar aquele print esperto. Ó, 3, 2, 1, clicou, tirou o print, maravilha. Agora então vamos para o segundo tipo, de isomeria plana, de cadeia, depois de cadeia, de posição. Acompanha comigo. Querido aluno, querida aluna, vamos lá, ó. Agora para a segunda parte aqui, ó. Acompanha comigo. Isomeria de posição. Como o próprio nome já diz, a única coisa que vai mudar de um composto para o outro é a posição. A posição do que, professor? A posição de uma ramificação, a posição de uma insaturação, que é uma dupla ou uma tripla, e a posição de uma função. No entanto, regras obrigatórias, para ele ser um isômero de posição, tem que manter a função e a cadeia, tá? Então, manter a função, se é um álcool, continua sendo um álcool, se é um aldeído, continua sendo um aldeído, então isso não pode mudar.
E tem que ter cadeia igual, senão ele passa a ser isômero de cadeia, volta no que a gente acabou de estudar, entendeu? O que vai mudar então de posição? Uma ramificação pode mudar de posição. Por exemplo, aqui eu coloquei 5 carbonos e eu vou colocar uma ramificação no carbono 2. Ó, uma ramificação. Só que eu poderia ter colocado a ramificação no carbono 3. Tá aqui. Perceba, são dois compostos diferentes. Quanto a quê? Quanto à posição da ramificação. Entendeu? Por isso que é um isômero plano de posição. Se eu for dar nome para esse, ó, esse aqui é o 2-metilpentano. Esse é o 3-metilpentano. Lembra que número identifica posição em química orgânica? Então, se eu colocar aqui, ó, 2-metilpentano. Entendeu? O nome dele, 2-metilpentano. Esse é o 3-metilpentano. Lembre-se que número indica a posição de algo que está lá, certo? Então, no 2 tem o metil. É verdade, no 2 tem o metil. Esse aqui é o carbono 2. E esse aqui é o carbono 3 do pentano. Ok? Isso é isômero de posição. Posição da ramificação. Tá? Os dois têm a mesma fórmula. Qual fórmula? Vamos contar? Bom, 5 na cadeia principal mais 1, 6. Então, os dois têm fórmula C6. E hidrogênio, quantos são? Bom, hidrogênio aqui, ó, H. Se não tem nenhuma dupla, se a cadeia é aberta, a gente chama de alcano composto. Você pega o número de carbono, dobra, vai dar 12, não vai? Mais 2, 14. Então são 14 hidrogênios. Boa técnica essa, né, para contar hidrogênio. É o número de carbono vezes 2 mais 2, certo? Vamos ver se é isso mesmo? Acompanha comigo. Eu sou obrigado a colocar os hidrogênios, hein? Toda vez que eu coloco a fórmula estrutural assim, com a letra C, eu tenho que colocar os hidrogênios. Então aqui são 3, ó. Mais 3 aqui, já são 6. Aqui mais 1, ó, 7. 7 mais 2 aqui, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 3, 14. Perfeito, ó. Com todos os hidrogênios no entorno. Sacou essa? Ótimo. Então aqui também, ó. H3, aqui H2, aqui só 1. Aqui H3, aqui H2 e aqui H3. Pronto, certinho? Os dois de fórmula C6H14, tudo bonitinho. Nome, 2-metilpentano, 3-metilpentano. Isômeros planos de posição. Professor, como que pode cair um exercício desse na hora que eu estiver resolvendo uma prova, fazendo um vestibular e tal? Ele pode dar os nomes e pedir para você identificar que tipo de isomeria que é. Então você teria, no caso, que montar a fórmula estrutural, montar as duas e ver o que são diferentes e chegar a ramificação está em posição diferente, então isso é isômero de posição do tipo plano. É assim mesmo. Seria o mais difícil, né, do exercício. Ele dá os nomes para você chegar ao tipo de isomeria. Se ele der as estruturas, fica mais fácil você observar o que é diferente. Tá? Então esse é um tipo de isômero de posição. Entendeu essa? Tudo bem? Vamos para mais um, ó. Acompanha aqui, do lado direito, né? Insaturação. Eu vou pôr uma dupla aqui, por exemplo, no carbono 1 para o 2, certo? E eu podia pôr do 2 para o 3, ó. A dupla está aqui. Isso é um isômero plano de posição. Eles têm mesmas funções, eles têm as mesmas cadeias, no entanto, a posição da dupla está mudada de um composto para o outro. Preencher com os hidrogênios, ó. Aqui H2, aqui só 1, aqui 2 e aqui 3. Lembra que é o que falta para 4, né? Aqui são 3, aqui 1 só, aqui 1 só e aqui 3. A fórmula total deles, ó, são 4 carbonos. E agora, a regra do hidrogênio aplica? Não, porque tem dupla, né? Dupla tem 2 hidrogênios a menos do que teria caso não tivesse a dupla. Entendeu essa? Quando o composto não tem dupla ligação, vale a regra. Dobra o número de carbono mais 2. Quando tem uma dupla, você tira 2 hidrogênios. Então, ó, se eu dobrar, ficar 8, não tenho mais 2, né? Não vai a 10, ele fica em 8 mesmo. Legal, né? Ó, pode contar, ó, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8. 3 e 3, 6, 7, 8. Tá aqui, ó. Nomes diferentes, né? Porque são isômeros, né? Então, planos. Esse aqui é o but, porque tem 4 carbonos. No 1 tem uma dupla, um en. E terminação o. E esse, but 2. A dupla está no 2, ó. Então perceba algo já que aconteceu, tanto no da esquerda quanto agora no da direita, na comparação. Mudou o número, né? Ó. Esse é 2, esse é 3. Esse é 1, esse é 2. Sim, porque é isômero de posição, então faz todo sentido que só o número mude, né? Porque só muda a posição de alguma coisa, tá? Então é isso. E aqui é a mesma coisa, ó. Que funções, professor?
Não tem isomeria de função? Cuidado para não confundir essa, hein? É isomeria de posição em que só a posição da função está mudando. Por exemplo, era um propan 1-ol e esse é propan 2-ol. Entendeu? Então eu pus a função álcool, ó, que é mais fácil aí. Aqui H2, aqui H2 e aqui H3. Ó. E aqui H3, aqui só 1 e aqui 3. Os dois têm a mesma fórmula, C3, porque são 3 carbonos. H, vou contar aqui, ó, 3 com mais 3 com mais 2, 8 e 1 O. Os dois, ó, tá? No entanto, o da esquerda aqui é o prop, ó, anota aí, prop, porque só tem ligação simples, 1-ol. O álcool está no carbono 1. E esse é o prop, 2-ol, porque o álcool está no carbono 2. Entendeu essa? Boa, né? Ó, tá aqui. Ah, não vou confundir com isomeria de função? Não, isomeria de função são funções diferentes, um composto para o outro. Nesse, as funções são iguais, só mudam de posição. Então, pode mudar a posição, repita comigo. Pode mudar a posição da ramificação, a posição da insaturação, a posição da função. Tá? São 3 coisas que podem gerar isômeros do tipo posição. Anotado? Dá licença para você tirar aquele print, ó. Tira aquele print. 3, 2, 1. Clicou? Bora! Então vamos para mais uma. Agora isomeria plana de função. Então acompanha agora. Isomeria plana de função. Vai comigo. Isomeria de função dentro da isomeria plana. Acompanha, ó. Isomeria de função. Grupos funcionais diferentes. Ah, chegamos nos grupos funcionais. O primeiro exemplo que eu dei na aula de hoje para falar de isomeria, na introdução, era um álcool e um éter. Esse aqui, ele é conhecido, esse tipo de isomeria de função, ele é conhecido por funções que eu diria assim, possíveis de serem isômeros de outras. Vou te dar um exemplo. Álcool não tem nenhuma ligação dupla, certo? Então fica muito difícil que tenha o mesmo número de hidrogênios, por exemplo, de um aldeído que tenha dupla. Porque quando você coloca uma dupla ligação, você tem que diminuir o número de hidrogênios do composto, tá? Comparado ao que não tem essa insaturação. Então a gente diz que são aqui pares funcionais. Por que pares funcionais? Porque é sempre possível um álcool ser isômero de um éter e um éter ser isômero de um álcool, desde que tenha 2 carbonos ou mais, né? Porque o éter ele precisa ser um oxigênio entre carbonos. Então, 2 carbonos, 2 carbonos. Aqui, O fora, né, da cadeia, não está entre carbonos, aqui o O é entre carbonos. Isso aqui é um álcool e isso aqui é um éter de maior quantidade de carbono, lógico, com 3, 4, 5, ramificado, tal, tudo continua, tá? Tudo que a gente aprendeu em química orgânica se mantém. Só que a partir do momento que um é um álcool e um é um éter, o outro é o éter, e eles têm a mesma fórmula, nesse caso C2H6O, e tem 2 funções diferentes, eu classifico como isômero plano de função. Entendeu? Isômero plano de função. E isso aqui é um par, álcool, éter, éter, álcool. Ó, tá aqui. Fechado? Então, eu diria até um parzinho romântico, vai e volta, álcool, éter, éter, álcool. Entendeu? Mais um par que faz todo sentido que seja isômero. Aldeído, cetona, cetona, aldeído. Tá aqui, ó. Em alguns momentos eles entram até em equilíbrio, né? Mas a gente vai falar disso em outra matéria. Aldeído, dupla O, em carbono primário. Cetona, dupla O em carbono secundário. Veja, dupla O. Dupla O e dupla O. Faz todo sentido que eles possam fazer isômeros. Esse aqui, ó. Esse aqui é o carbono 1. Então aqui fica prop, 3 carbonos, 1, 2, 3, e al de aldeído, propanal, tá? E ele tem fórmula C3, H quanto, ó? 3 mais 3, 6, H6O. Tá vendo? E esse aqui também, C3H6O. Só que esse é o prop, e ona no final. Porque é uma cetona. Outra função. Vou até passar um risco aqui, ó, pra gente não se confundir. Tá aqui, ó. Aldeído e cetona. Acetona e aldeído, um par funcional, muito funcional. Tá? Impossível, por exemplo, de um aldeído ou de uma cetona ser um par funcional de um ácido carboxílico. Veja só por quê. Porque no ácido carboxílico tem 2 oxigênios, não tem um só. Tá? Então fica muito difícil
você tem um par funcional entre esses. Mas, por exemplo, entre ácido carboxílico e éster, já é totalmente possível, porque ambos têm 2 oxigênios. Muda só a configuração mesmo. Um ácido carboxílico e um éster. É outro par funcional. O terceiro par funcional. O terceiro par romântico desta aula. Então, álcool, éter, beleza. Aldeído, cetona, beleza. Ácido carboxílico e éster também. Ó, perceba, dupla O, dupla O, só mudou a posição, né, a configuração do carbono. Aí o hidrogênio veio para cá. Parece que a gente trocou, nossa, CH3 vai para lá, H vem para cá. Mas ele mantém a mesma fórmula molecular. Neste exemplo, C2H4O2. Veja, C2H4O2, tá? Nomes completamente diferentes, substâncias completamente diferentes. Esse aqui é o ácido, toda vez que começa, né, toda vez que a função é ácido, começa o nome com ácido. 2 carbonos et, ligação simples an, terminação oico, porque é um ácido carboxílico, ácido etanoico. Esse aqui, por sinal, também chamado de ácido acético, o et aí lembra o etanoico, acético, tá? E aqui fica metanoato de metila. Por quê? Porque o carbono que deriva do ácido carboxílico, porque um éster é derivado de ácido carboxílico, tá? Mas vou simplificar. O carbono que tem os 2 oxigênios fica com a terminação OAto, tá vendo? E o carbono que fica depois, a estrutura que fica depois, fica com a terminação ila. É o ato de ila, né, essa função. Professor, há outros. Fui estudar e encontrei outras funções. Por exemplo, um tiol e um tioéter. Também dá. De repente, um nitrocomposto com... Estou pensando aqui com uma amida. De repente dá para fazer outros. Agora, o que cai mesmo de verdade, que você vai pegar em exercício, vai estar lá, certeza, nessa matéria, são esses 3 exemplos, tá, funcionais. Álcool, éter, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster. São três pares, certo? Que fazem isomeria funcional o tempo todo. Então essa é a minha dica para você. Anota aí, vou dar licença para você tirar aquele print, tá? E você faz aquela anotação. 3, 2, 1, clicou? Ótimo! Então esses casos são os casos mais comuns de isomeria do tipo plana, tá? Ainda tem isomeria de compensação e tem tautomeria. Acompanha aí, vou continuar. Vamos lá agora para o final, as últimas duas, compensação ou metameria. Os 2 nomes são aceitos, compensação ou metameria. Esse é bem específico esse tipo de isomeria só acontece com heteroátomos que mudam de posição, mantendo a cadeia, mantendo a função. E até rimou, hein? Foi sem querer, De novo, heteroátomos que mudam de posição, mantendo a cadeia, mantendo a função. Heteroátomo, o que é mesmo um heteroátomo, professor? Um oxigênio entre carbonos é um heteroátomo. É um átomo diferente de carbono entre carbonos. Então veja aqui, heteroátomo. Se ele mudar de posição, mudando a estrutura do composto, quantos carbonos há de cada lado, mantendo-se um heteroátomo, ele encaixa dentro dessa isomeria. Cuidado que essa confunde, hein? É muito comum alunos colocarem essa como isomeria de posição. Realmente, é a posição que muda, mas é a posição de um heteroátomo. É a posição de algo especial, chamado heteroátomo. Poderia ser outro qualquer aqui, um nitrogênio, um enxofre, qualquer um que mudasse, né, a estrutura de posição, mantendo-se um heteroátomo, eu chamaria de isomeria de compensação ou metameria. Cuidado que ele é um dos que menos aparece, no entanto, é um dos que mais acaba complicando, né? Porque como menos aparece, os alunos acabam estudando menos, acabam dando menos atenção e aí cai e erra, tá? Põe lá que é isomeria de posição. Cuidado, posição do heteroátomo. Eu anotei algumas coisas importantes, ele mantém a função e a cadeia éter, éster, amina e amina, tá? Então, mantido aqui. Mantém, não tem acento, né, professor? Deixa eu ver se os isômeros mantêm. Se for no plural, tem. Eles mantêm posição, função e cadeia. Éter, éster, amina e amida são funções prováveis que podem fazer isso. Éter e éster, certeza, porque obrigatoriamente tem um heteroátomo, tá? Tem um heteroátomo. Amina e amida, possivelmente, porque pode ser uma amina primária e uma amida primária que não tem heteroátomo. Mas pode ser secundária ou terciária que isso pode acontecer e ele pode mudar lá dentro, tá? Que faltou, função, certo? Então mantém função, mantém cadeia
e podem ser ésteres, éteres, aminas e amidas ou qualquer outro que seja um heteroátomo aqui. Um enxofre, deixa eu pensar. Oxigênio, nitrogênio e enxofre são os três principais, mas pode ser um fósforo, um elemento até que às vezes não aparece muito em química orgânica. Anotado? Compensação metameria? Fechado. Bem específico, hein? Falei, bem específico. Agora aqui, mais específico ainda. Esse aqui funciona em pouquíssimos casos. Ele é também chamado, além de tautomeria, ele recebe o nome de isomeria dinâmica, porque algo vai mudar, vai e volta, tá? A dupla vai, a dupla volta. O H vem, o H vai, sabe? É isso que você vai ter que notar. E ele não acontece especificamente em enóis, mas os melhores exemplos são com enóis. Enol, quem é um enol? Enol é um composto que tem OH, aqui ó, e dupla no mesmo carbono, C dupla C e OH. Ah, isso não é um álcool, professor? Não é um álcool. Pode voltar lá na aula de álcool. Álcool tem que estar ligado a um carbono saturado. Não pode ter dupla esse carbono, nem tripla. Esse é um enol, porque tem dupla e OH no mesmo carbono, tá? E um enol, esse é um enol primário, porque o OH está no carbono primário. Aqui eu vou fazer um enol, ó, secundário. Tá, ó, veja. O OH está no carbono secundário. Perceba, a dupla está no mesmo lugar, do 1 para o 2, do 1 para o 2. Aqui o OH está no carbono primário, aqui o OH está no carbono secundário. O que acontece especificamente nesse caso? A dupla migra de posição, tá vendo? Então você mantém o oxigênio aqui, ó, ligado. No entanto, a dupla foi para ele. A dupla foi para ele. Vai ficar faltando uma ligação aqui, porque aqui, ó, já tem 3 hidrogênios e aqui tem 1, certo? E aqui tem 1. Esses hidrogênios se mantêm, ó, 3 aqui, esse 1 que já existia e mais 1 aqui se mantém, ó. Não muda isso. No entanto, quando você passou a dupla para lá, o O já está fazendo dupla ligação, o hidrogênio muda de posição, ó. Ele vem suprir o carbono da dupla. Então vem um hidrogênio para cá, ó. Vê só a mudança que teve. Acontece que formou composto diferente. A gente está estudando isomeria? Isomeria formou composto diferente. Funções diferentes. Isso aqui era um enol e isso aqui é um aldeído. Veja você, um enol e aqui um aldeído. Aldeído. Por que aldeído? Porque é um carbono primário, dupla O. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Dupla vai, hidrogênio vem. Tá? Então vai ficar com dupla O no carbono central e o hidrogênio aqui. Ah, e tudo que já tinha. O H3 desse, aqui não tem nada e aqui tinha 2, ó. Mantém H3 aqui, aqui não tem nenhum outro, aqui tem 2. Só que a mudança é que quando a dupla migrou, o hidrogênio foi, ficou dupla O em carbono secundário. Isso é cetona. Olha só. Ah, professor, mas não seria isso uma isomeria de função? Não, é um caso tão específico que acontece com hidrogênio que vai, hidrogênio que volta, que foi dada a ele uma isomeria específica chamada de tautomeria. Tautomeria, cuidado para não confundir com isômero de função, tá? Porque aqui é um enol, formou um aldeído. Isso aqui é um enol, formou uma cetona. Ou a cetona formou, né? Uma cetona pode ser um enol, um aldeído pode formar um enol. Isso entra em equilíbrio, veja a seta aqui, ó, equilíbrio químico, vai e volta essa reação. A gente chama de equilíbrio aldoenólico, equilíbrio cetoenólico. Entendeu? Entendeu a lógica? Ah, acontece só com OH, com enol? Não, às vezes acontece com N também, muda a posição da dupla no N e desce um hidrogênio. Fica atento, o hidrogênio se movimentou. Falando de isomeria, a gente está falando de isomeria do tipo tautomeria. E assim encerramos, tá? A isomeria de, vamos lá, vamos revisar? Cadeia, certo? Aberta, fechada, normal, ramificada. Isomeria de posição, quando muda a posição da dupla, da tripla, da ramificação ou da função. Isomeria de função, certo? Quando tem os pares, né? Álcool, éter, ácido carboxílico éster, aldeído, cetona. Isomeria de compensação, quando muda a posição do heteroátomo. E por fim, tautomeria, quando acontece do hidrogênio se mover, equilíbrio dinâmico, né? Tautomeria, isomeria dinâmica, em que ocorre equilíbrio químico, que a dupla vai, a dupla volta, migrando com o hidrogênio. Fechou? Anotado? Vou dar licença para você tirar aquele último. Esse é o último dessa aula, ó. Último print. Clicou? 3, 2, 1, fim. Lembrando a regra toda de isomeria, uma fórmula molecular,
formando diferentes estruturas planas. Por enquanto, até agora é isso. Espero que você tenha curtido, não esquece de compartilhar, tá? Para a gente alcançar o maior número de pessoas, para todos os jovens poderem estudar e chegar muito longe, não só no vestibular, mas no avanço da ciência. A ciência está precisando demais de mentes brilhantes, certo? Bom, foi muito bom ter chegado até aqui. Espero que você fique para a próxima aula. Na próxima aula eu vou continuar. Eu vou falar de isomeria espacial. Vou dividir em 2 blocos, tá? Vou falar sobre isomeria geométrica, cis e trans, e depois uma outra aula sobre isomeria ótica do carbono quiral. Valeu, gente! Bons estudos, hein? E até a próxima!